Vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma aula magna, e essa aula magna ela vai ser feita com slides dessa vez, tá? Porque essa Academia MBL é talvez, junto com a Academia de 2021, que a mais importante de todas. Porque é a primeira academia em que nós vamos ter uma espécie de ciclo completo para os nossos membros. Já para pensar que a primeira Academia MBL formava pessoas pro MBL. Sim. Depois, com o surgimento da Valete, a gente começou a formar pessoas pro MBL e pro universo intelectual nosso da Valete. Certo. Que ramificou pro Valete Plus, pra revista como um todo e pro livro amarelo. E agora, nós temos o terceiro braço, que é o partido. Ou seja, o ciclo está completo. Um cara que quer ser um candidato pode sair pelo partido. Um cara que quer ser um dirigente partidário, ele pode fazer academia para ser uma liderança, para trabalhar em bastidores, ir pro partido, ou trabalhar com o MBL, ser do movimento. E quem quer ser intelectual tem um universo, que um dia vai haver fundação do próprio partido, né? Mas também tem o universo da Valete. Então, hoje a pessoa consegue fazer um ciclo completo. Olha que coisa bonita. Muito bom, excelente. Qualquer frente, agora nós temos a ponta. É a carreira da pessoa dentro desse universo, que é o universo do MBL, e ele se basta com o MBL, mas né, naturalmente com uma amizade aqui entre o Partido Missão e o MBL, essas coisas acontecem. Então, queria começar isso. Essa é muito importante, porque ela teve que, vamos dizer, ser alterada enquanto fórmula, dado que pela primeira vez ela é uma coisa completa. Ela já era complexa, agora ela passa a ser completa. Agora a Academia MBL, ela vai conseguir, vamos dizer, permear toda a atividade política da pessoa, tá? E aí eu queria conversar com isso com vocês, tudo bom? Vamos começar? Bora. Vamos lá. Já tá na tela o slide? Tá na tela o slide? Sim. Vamos lá. Como se tornar um líder político e entender seu papel no movimento que vai transformar o Brasil, tá? Próximo. E aí já começa, e acho que assim, foi muito feliz a escolha dessa obra, que é a pintura Hércules na Encruzilhada. Ercole al Bivio, do Annibale Carracci, tá? É uma obra do século XVI, quase século XVII. E ela, né, vamos interpretar ela aqui. Ela tem o Hércules no centro do quadro, diante de um dilema. Do lado direito, o que nós temos? Nós temos uma musa, vamos colocar aqui, tá? Ela tá um pouco mais despida do que a outra. Ela tá apontando para um lugar, vamos dizer, em termos de vegetação, mais rico. Ela tem ali no chão, tem um violão, parece que são cartas, né? Tem as máscaras do carnaval, isso é alguma coisa muito, muito comum na Itália ali. As máscaras do carnaval, ou seja, é a luxúria. Luxúria é muito ligado ao sexo, né? Luxúria, festas, curtição, vida boa. É o Vorcaro, basicamente, ali do lado. É o Vorcaro, o carro-barco. Entendi. E do outro lado, tá? Nós temos uma outra musa apontando para cima. O caminho é árido, as árvores estão cortadas, é um caminho de sofrimento. Há o conhecimento mais abaixo, tá? E lá em cima há um cavalo, uma espécie de um alazão, tá? Um cavalo lá no topo apontando para um caminho. Repare que uma mulher aponta para baixo, para os prazeres mundanos da vida, e a outra mulher aponta para o alto, para aquilo que é verdadeiro, tá? Então há diante do homem, há diante do Hércules, que é um semideus, uma grande dúvida. Como ele vai construir a vida heróica dele? É o heroísmo em nome dos prazeres ou é o heroísmo em nome da verdade? Tá? Então, essa obra ter sido colocada aqui para representar o momento da formação das nossas lideranças políticas é muito importante. Porque é a obra que vai apontar essa dor que a gente viu muitos dos jovens que passaram por universo MBL passarem. Muitos desses jovens sucumbiram à dor. Eles escolheram o caminho ali, né, da mulher nua, da festa, da curtição, da vida fácil. Tá? É o caminho do carro-barco, é o caminho dos traidores. Sempre é o caminho fácil. Nunca vejo alguém nos trair em nome do caminho difícil. O caminho mais difícil, não é? Exatamente. Repare sempre assim. Tipo assim, puta, eu tô saindo do MBL, cara, pra ser nem Lula, nem Bolsonaro, nem MBL. Tô construindo um caminho próprio mais difícil mais do que todos. Exato. Né? Nunca. É pra ir pro bolsonarismo ou pra se vender pro centrão. Exato. É sempre o caminho fácil que eles escolhem. Então, esse dilema tá apontado ali, tá? E reparem, todo ali é ligado a prazeres mundanos, a vida tranquila, porque essa pessoa quer a recompensa agora. Fala-se muito, né, na ideia de postergar a recompensa. As culturas e os homens que postergam a recompensa costumam ser superiores. Quando você joga a recompensa lá pra frente e você vive de maneira disciplinada, sem querer viver o prazer no presente, em geral você cria um universo melhor, você cria bom sistema de relações, você cria amizades melhores, você faz estoque, você fica precavido, a tua vida e tudo será melhor. Enquanto aquele que quer a recompensa na hora, ele não liga pra nada. Você vem de uma cultura, que é a cultura por excelência, que posterga a recompensa, que são os japoneses. Né? Agora você vai pegar uma característica que... De vez em quando posterga até demais, o cara morre e ele não viveu nada. Não é? Mas agora, pelo menos ele garantiu das gerações futuras. Se você olhar direitinho, repara isso, porque tem a ver até com outra cultura que posterga muito a recompensa. Os judeus são assim também. Os japoneses e judeus têm fama de, vamos dizer, workaholic e tem fama de pão duro. E de postergar a recompensa até demais, né? Passar do ponto. E por que isso? Né? É o escolher o outro caminho. Que não é o caminho do prazer fácil. Então, o caminho nosso é o caminho difícil. E essa academia é sobre isso, é sobre formar as pessoas que vão
adotar o caminho difícil. E isso não vai precisar, quer dizer, desculpa, isso não vai poder ficar, infelizmente, apenas com discurso. Nós vamos ter que exercer isso. E eu falei isso no último congresso e eu vou comentar isso aqui, tá? E outra coisa, muitas das pessoas que se indignam com a corrupção, elas não se indignam porque elas são honestas e elas estão vendo um absurdo acontecer. Elas se indignam porque elas queriam estar no lugar do cara que tá roubando. Na verdade, não é que ninguém... Que isso é uma coisa que a gente fala já há muito tempo, né? Não é que nenhuma pessoa ganha uma eleição, exerce um cargo e aí, de repente, o caráter dela muda, né? Que muita gente fala, porque a política corrompe. Não, o cara, ele sempre foi um canalha, ele só não tinha os meios de adotar o caminho fácil. Ele só nunca tinha chegado numa posição em que ele podia escolher, né? Ele, digamos assim, se desgraçava numa vida comum, por assim dizer, em que ele não tinha a possibilidade de escolher recompensas imediatas maiores e mais fáceis, né? Ele só se revela. Pode passar isso. Bom, passar pros mitos da política aí. Primeiro, política é só pra quem já vem de família, com tradição, com dinheiro. Essa é a regra, né? Agora, não é uma afirmação absoluta, né? Mesmo porque... Mas essa é uma grande objeção que eu sempre ouvi de Sim. todos os jovens que vinham conversar com a gente. Essa aqui é uma das objeções mais comuns. E tem um ponto, né? Se o cara, se um dos pontos é que a maior parte dos políticos, eles vêm de uma família de políticos, e essa é a regra, alguém da família de políticos fundou. Exato. Teve a iniciativa. Exato. Algum deles foi o primeiro. Algum deles foi o cara que, puta, ele não era de família de político, ele não era rico, e aí ele inaugurou na família dele uma tradição política. Então, assim, é uma afirmação, digamos assim, meio paradoxal, né? Se política é só pra quem vem de família de político, como é que foi criada a primeira família de político? Exato. Né? Alguém teve a iniciativa. O Calheiros, que já montou uma dinastia, ele é o primeiro da dinastia, ele não era de uma família anterior de políticos. Então, essas coisas, elas se criam, né? E você precisa criar, não a tua dinastia necessariamente, até porque a nossa dinastia é o nosso grupo político como um todo, Sim. que não é preso no familismo. Até não é o preso numa Lula, né? causa. O Lula, Sim. ele não veio de uma família tradicional, ele não colocou a própria família na política, mas ele, basicamente foi um dos pilares da construção do PT. Mas acho que o que essas pessoas colocam como objeção, especialmente as pessoas de cidades menores, é porque nas cidades menores realmente as pessoas se sentem muito pequenas diante das famílias. Se você for pegar, nem menor, se você for falar assim de uma cidade como, uma cidade de 100, 200 mil habitantes já, sabe? Você vai ter famílias hegemônicas ali. E as pessoas realmente se sentem pequenas diante disso. Então os mitos, política é só pra quem já vem de família com tradição ou dinheiro. Se eu for pra política, eu vou ter que me expor. Mas é óbvio, né? Eu acho que isso é um ponto. Se você for um candidato. Se você for um candidato, não necessariamente pra fazer política você precisa se expor. Muita gente, aliás, a maior parte das pessoas trabalha no bastidor e sem o bastidor não tem um porta-voz. Sim. O bastidor e o intelectual, claramente você pode não se expor nem um pouco. E eu não tenho dom pra política, assim... O que é dom pra política? Não é como se você nascesse... alguém. É óbvio que tem pessoas que têm talentos, né? De comunicação, que têm talentos de ser sociável. Mas eu digo por mim. Eu não nasci com talento de comunicação. Aliás, meus primeiros 2 anos de vídeo no YouTube vocês não vão encontrar porque eu privei tudo, porque são absolutamente vergonhosos, né? Sempre fui tímido, introvertido. E em ser tímido e introvertido não só me atrapalhava pra me comunicar, mas me atrapalhava também pra juntar, pra estar em grupo, pra agregar pessoas. Então, bênçãos não impedem ninguém. Aí eu muito sensual, do lado do Renan, com uma cara de que não aguentava mais, a manifestação já tava durando muito tempo e o sol tava muito quente. Que bela cabeleira, hein? Era uma bela cabeleira que você tinha ali. Mano, e atrás tá o Malufinho, né? Que hoje é tipo, mano, um assessor do Cogos. Né? Isso aqui é o seguinte, o exemplo das manifestações, nossa, é um grupo de pessoas sem nenhum passado político construindo algo grandioso, tá? E eu preciso colocar aqui, porque o Riso hoje é um cara que tá público, mas o Riso ficou nos bastidores por maior parte do tempo. Eu também fiquei nos bastidores a maior parte do tempo. Ser público é uma escolha se você quer ser um porta-voz. gratuita. Skin gratuita. Tá, desculpa, interrompi seu raciocínio, falei do skin gratuito. Mas eu acho que esse é o ponto, tá? Fazer política tem muitas facetas. Quando falam, precisa de um dom, depende. A política, ela é a mais complexa das atividades humanas, porque ela envolve todas as outras. A política é uma atividade que ela envolve absolutamente todas as outras. Ela é como se fosse uma modalidade de organização do mundo. A política, no fundo, é uma forma de dar ordem no mundo. Em grande medida, é uma forma também de dar ordem no universo como tudo. É a forma como a mente humana consegue reger a matéria, o mundo ao redor. Então você lida com todas as grandes áreas do conhecimento, todos os grandes temas. O político bom, ele é quase que um polímata. Então você vai ter muitas características que são necessárias e tem muitas atividades. Uma pessoa que coordena um gabinete
vai ser eventualmente um cara tímido, mas altamente produtivo. Um cara para ser do poder executivo, um formulador de políticas públicas, um advogado que ajuda numa assessoria, um líder de bairro. Não, nesse ponto que você colocou do polímata, pensando no chefe de gabinete, o chefe de gabinete ele precisa supervisionar o trabalho dos memeiros e saber se tá bom. Ou seja, ele precisa entender. Ele precisa supervisionar o trabalho do legislativo e saber se tá bom. Ou seja, ele precisa entender. Então, ele precisa ter uma capacidade, e ao mesmo tempo, ele precisa ter uma capacidade de puxar pra si todas as dores de cabeça que ele consegue resolver para que o mandatário, para que o porta-voz, que já tem muitos problemas, tenha que resolver só os problemas que ele pessoalmente pode, precisa e só ele pode resolver. Exato. E aí, vamos aqui para os 3 pilares da academia. Vocês estão assistindo, vão tomando nota. Tomando nota. Que é o método. E é isso que nós precisamos ter. Base intelectual sólida, e eu acho que os últimos anos eles firmaram uma base intelectual muito concreta nossa, que vem junto com o universo da Valete e depois se reflete no universo do Valete, do Livro Amarelo. Estratégia política e eleitoral. Veja só, estratégia política é uma coisa, eleitoral é outra. A estratégia eleitoral é uma das formas de exercício de estratégia política. Muita gente confunde estratégia política com estratégia meramente eleitoral. Tem caras dando cursos por aí e não entenderam que a estratégia eleitoral ela submete a estratégia política. Vou só dar um exemplo disso. Então, eu fui elogiado agora no Estadão. A jornalista ela falou com um especialista e falou: olha, ele está gabaritando na campanha. Eu vi. Eu falei: mas o que eu tô gabaritando? Não tô fazendo nada. Eu tô só fazendo o que eu já fazia numa intensidade maior. Ou seja, quando você tem uma estratégia política, a estratégia eleitoral ela é meramente consequência. E como a nossa estratégia política ela é correta, ela funciona. E capacidade de se comunicar. Então, porque tem um ponto também. Se você tem uma boa. Vamos supor que você tem uma boa estratégia eleitoral e você ganha com essa boa estratégia eleitoral. Se você não tem uma estratégia política, depois seu mandato você vai fazer o quê com ele? Vai ser um fracasso o seu mandato, né? Pois é. Um cara mandou aqui dizer: pessoal, entendo que quem não se sente preparado pode estar sofrendo da síndrome do impostor. Quem é muito preparado e tem consciência do tamanho do oceano, tem medo de entrar de cabeça. Não temo. Eu tenho muita síndrome do impostor. Eu fico falando, eu também. Os caras, você tá indo muito bem. Eu falei: mano, vocês têm ideia do que vocês estão falando? Eu sempre duvido de mim mesmo. E sempre duvidem de vocês próprios. Isso é uma característica de honestidade intelectual. Pessoas intelectualmente honestas não ficam com uma arrogância, porque essa arrogância é o princípio da queda. E geralmente os mais arrogantes são os mais burros. Sim. Então, a estrutura de acesso, e esse é o ponto, tá? Como funciona esse sistema relacional que vem aí com a academia. Nós vamos formar você. Só que você não vai ser formado sozinho. Você vai ser formado junto com um grupo, tá? Do grupo da tua geração. Nós vamos ter grupos regionais, vamos formar times, vocês terão missões. E essa é a parte prática, porque na academia tem as aulas. As aulas, inclusive, estão dentro do aplicativo do Valete Plus, sensacionais. Só que isso não é um curso digital, por isso que ela é a nossa academia. Você vai encontrar pessoas que você nunca viu na tua vida, da tua região, e vocês vão começar a ser treinados na prática. Isso é o seu grupo regional. Então, logo ele esteja formado, ele vai trabalhar junto com os núcleos do MBL na sua região. E os núcleos do MBL, conforme eles têm sucesso e funcionam bem, eles têm contatos conosco aqui do MBL nacional. Porque fala, isso aqui é uma hierarquia? Sim, mas também é um fluxograma, é um processo em que o indivíduo se torna parte do grupo e o grupo se envolve até chegar no topo da hierarquia. Isso é bem legal. E um ponto para ressaltar de toda essa estrutura é que não é um cursinho online feito para pessoas que querem ganhar dinheiro com cursinho online, que é o que mais tem de vendedores de cursinho online. É de fato uma estrutura de acesso ao movimento e ao partido, né? Porque vem muita gente, né, querer falar, não, mas é só eu conversar com você que aí você autoriza ser candidato? Não, meu amigo, não é assim. Eu te conheci e aí, de repente, você vai... Assim, quanto mais você desenha a sua trajetória dentro do movimento, mostra a sua capacidade, mostra a sua lealdade, maior vai ser o seu crescimento na hierarquia, né? Quantas e quantas... Aliás, quando a gente estava fazendo o evento do Missão Mulher, várias das mulheres que vão ser candidatas e que hoje são porta-vozes grandes, trabalhavam de bastidor. Eu conheço de anos de trabalhar de bastidor, né? Então essa é uma construção e que a gente já tem até uma confiança maior, porque ela já não chegou querendo, puta, me coloca numa posição aí pra eu aparecer. Não é assim que funciona. Primeiro que você constrói a sua própria trajetória. Segundo que você demonstra o seu valor pro grupo. E terceiro, pra reforçar o ponto que eu coloquei, não é um cursinho online. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer prova, você vai fazer parte de um grupo, você vai encontrar pessoas pessoalmente, você vai fazer ações pessoalmente. Exato. Um cara falou, é tipo o exame Chunin, é mais ou menos isso. Inclusive você vai ter sua equipe, né? Time 7, time 3 tal, equipe 2. Outra coisa, um cara falou, sou de Americana e gostaria de poder ajudar, além de ir nas manifestações. Agora você vai usar a tua turma. Por exemplo, você é de Americana, você é da famosa RMC, Região Metropolitana de Campinas. Tem milhões de pessoas que vivem ali. É o pessoal do prefixo 019. Nós vamos juntar essas pessoas. Vocês vão se encontrar com elas. Você vai construir um sistema de relações. Uma vai ajudar a outra, uma vai levantar a outra. Isso é bem legal. Vamos lá. Próximo slide. Direcionamento vocacional, tá? Era o que a gente chamava na Academia MBL nas 3 casas que nós tínhamos. Atenas, Esparta e Alexandria, que aqui está dividido em 3 grandes funções. Uma é o intelectual.
Então tu fala, eu não tenho dom pra ser político. Mas quando a gente tá falando aqui na academia, não é pra você ser um candidato apenas. E se você é um pensador, se você é o Orlando Lima, que fez a primeira academia, e hoje é basicamente um dos grandes, se não o maior formulador do livro amarelo. O Orlando, ele é um aluno da academia. Hoje, tá, se eu abrir uma revista Valete, tá, que eu não tô aqui depois desse mês, mas assim, se eu pegar qualquer revista Valete, vai ter no mínimo 2 textos do Orlando, ou fora editorial. O Orlando é fundamental na formação nossa. Bastidores. Quando a gente fala de bastidores, a gente tá falando de lideranças. Lideranças que trabalham para além do rosto na câmera. Era o trabalho que eu fazia no MBL. A pessoa que trabalha nos bastidores pode ser desde um editor de vídeo até um líder político organizacional. Foi a turma dos bastidores, inclusive, que montou o partido. O sistema de coleta, não estou falando só do coletor na rua, estou falando dos organizadores, da equipe que fazia as reuniões, ele foi todo tocado por pessoas formadas pela academia que atuavam na parte dos bastidores. E por último, o político porta-voz. O político porta-voz é literalmente porta-voz que depois tem que participar de eleições. Alguns topam até não participar, mas a maior parte participa e eu acho importante participar. Acho que se é porta-voz tem que disputar espaço político. E o que tem de interessante que a gente faz uma autocrítica das academias anteriores? Veja, na parte intelectual, nós não tivemos, vamos dizer, traidores intelectuais. Ah, eu não escreverei mais para a Valete, suas teses são vagabundas, vou escrever na revista fictícia do Bolsonaro. Acho que nem dá pro cara. Eu saí da Valete e fui pra Piauí. Turma dos bastidores, mesma coisa. Acho que o exemplo maior são os 9 de Curitiba, são os 6 de Salvador, serão os 9 de Natal, né? Vamos lembrar do Faustino que saiu também, né? Que ele demitiu a equipe, quer nem saber, né? Então, por que isso? Essas pessoas, a gente não teve traições aí. Aí você fala, mas nos porta-vozes teve, mas não foi todo mundo. A maior parte dos porta-vozes nossos continua conosco, continua trabalhando, entendeu? O que teve é uma geração, que nós demos muita atenção, inimigos públicos, culpa minha, coloco aí, já viu o caminho do prazer muito cedo. E já adotou o caminho do prazer, aquele do Hércules ali. E aí, deu o que deu, né? Mas agora nós vamos, nessa nova academia, essa parte do político e porta-voz terá uma carreira construída de maneira bem diferente. E nos bastidores, até pra colocar mais digamos assim, um hall ali de pessoas que atuam, a própria formação de chapa do partido é feita por pessoas de bastidores, né? Funções essenciais. Não existe a estrutura, não existe a organização política, não existe o projeto político sem bastidor. O chefe de gabinete é o bastidor, o Memeiro é o bastidor, o Rafael Rizzo é o bastidor, o Oliver é o bastidor, vários, assim, puta, o cara que faz a assessoria legislativa é o bastidor, o advogado é o bastidor, enfim, funções essenciais que eu tô vendo que muita gente tá falando que quer trabalhar de bastidor, assim, as opções são várias, para vários talentos diferentes, para vários interesses diferentes, para várias vocações diferentes. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se o Renan concorda. Eu acho que tem uma hipótese só em que o porta-voz não deve ser político, em que o porta-voz não deve ser candidato, para cumprir uma função específica. Quando o porta-voz, ele quer ter um discurso mais radical do que o político. Quando ele, digamos assim, quer puxar a corda ideológica de uma maneira que o político, mesmo com uma ideia radical em relação à política estabelecida, a ideia dele não pareça tão radical assim, porque tem um porta-voz puxando a corda pra lá. Sim. A famosa janela de Everton. A janela de Everton, do Everton, que é o goleiro da seleção. Calma, você tá falando da janela de Everton, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula? Do Everton Rocha, Caralho. do seu amigo, né? Grande amigo. Então, esse é um ponto. Inclusive tem uma coisa muito legal que é ter porta-voz que não é candidato. Veja, por muito tempo eu fui um porta-voz que não é candidato, nos últimos anos todos. O Arthur hoje é um porta-voz que não é candidato, até que tá sem direitos políticos. Isso é muito bom. O Junito, agora ele será, mas o Junito estava como porta-voz que não é candidato. Isso gera um balanço em que um grupo tá sempre lá sendo porta-voz do movimento, da causa, deixando a causa de pé, enquanto outros se candidatam. Acho que é legal ter esse balanço, é muito importante. Jota, citaram aí, Jota é outro. Próximo. Impera. Alguns alunos da academia, veja só os depoimentos. Vamos lá. Primeiro do Miguel Kazan. O Miguel Kazan é nitidamente um cara porta-voz que será candidato. Inclusive, ele faz o Luffy na live action do One Piece. Sim. E nas horas vagas ele é porta-voz do MBL de Pernambuco. Pois é. Que é um lugar praiano, né? Ele estaciona o barquinho dele lá. Ele manda, é da academia que vão sair nossos futuros líderes porta-vozes eleitos, e foi daqui que saíram muitos que temos hoje. Para mim, ela foi fundamental para entender como as coisas acontecem, como funcionam por dentro e de que forma eu poderia contribuir na prática para a causa. Eu aprendi como ser um ativista de fato, a me organizar, a me comunicar melhor, a agir como estratégia de propósito. Para quem, assim como eu, levou isso a sério e quer fazer a diferença, vale muito a pena fazer academia. Porta-voz. Veja só que interessante, já o Orlando se tornou um intelectual. A Academia MBL é definitivamente o primeiro passo para todo mundo que tem pretensões intelectuais no Brasil. Eu fui um aluno, pude mostrar o meu trabalho e isso rapidamente me colocou no centro dos projetos intelectuais do movimento. Hoje eu estou desenvolvendo teses e livros sobre os maiores dilemas da minha geração, estou sendo lido, ouvido e respeitado por milhares de pessoas. E tudo isso começou quando decidi entrar para a academia. É verdade, o Orlando é um cara hoje, pra vocês entenderem, que tem artigos dele publicados na gringa, na Áustria, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal o tempo todo. O Orlando hoje é um intelectual
que ele influencia o universo político brasileiro e de fora. A tese dele, por exemplo, que surgiu dentro de discussões do universo da Valete, que é a do patrimonialismo positivo, foi tratada em Harvard, foi discutida em Harvard, discutida na Áustria, tá? As coisas estão acontecendo. O Heitor Engelmann, uma das experiências mais enriquecedoras da academia é a forma como ele descobre, conecta e modela os lucros de maneira orgânica. O senso de missão é intenso desde cedo e conforme as atividades acontecem e as responsabilidades se dividem, fica fácil perceber as qualidades e talentos individuais, enquanto os times fortes são forjados. Isso é uma parte importante do segredo do movimento e nasce dentro da experiência que a academia nos proporciona. Sim, porque o Heitor é um cara, basicamente, que trabalha com grupos, com times. A academia tem essa excelência formadora de equipes. Então, basicamente os times que fizeram as coletas vieram disso. Então o que o Heitor está descrevendo é apenas uma verdade. E ele faz parte, vamos dizer, do time dos bastidores. Ou seja, dependendo do teu perfil, tem espaço para tudo. A única coisa que a gente não vai aceitar, o cara é meio burrão, porque não vai fazer nada bem feito. Pessoas antissociais, porque uma coisa é ser tímido, outra é ser antissocial. O antissocial também não é bem quisto. E você já meio que vai, a tua casa cai já nos trabalhos em equipe. E as pessoas que querem fazer o carreirismo puro e simples. Eu acho que essa vai ser uma geração da academia que vai se policiar bastante. Outros anos da academia, clássicos. Ana Hering, provavelmente deputada federal eleita por São Paulo. Kessia Reis, provavelmente deputada federal eleita pela Bahia. Vereador Paulo Felipe, presidente da Câmara de Cruzeiro. Presidente da Câmara de Cruzeiro. O Scari, que quase se elegeu em Osasco e fez um trabalho que ele não tinha nenhum planejamento de ser candidato. Ele trabalhou na campanha do Arthur em 2020. Perfeito. Ele era cabeludo e ele balançava a bandeira do Arthur com muito vigor em cima da ponte. E, mano, é verdade. Tá aí hoje advogado, trabalha no gabinete da Amanda, muito bem votado em Osasco e quebrando o pau lá com o prefeito em Osasco junto comigo. Selbit, um dos nossos memeiros de maior referência interna. Pirajá também, um dos nossos não só memeiros, mas formuladores de conteúdo. Exato. O Selbit é um cara que participou de maneira decisiva da eleição do Guto. É um estrategista de comunicação e depois trabalhou e foi decisivo na eleição do Faustino. Aparentemente ele tá vindo pra São Paulo trabalhar em outra pré-campanha, sabia? E o Davi Pirajá, outro exemplo, assim, um grandiosíssimo comunicador, é o responsável pela estratégia de comunicação da Amanda. Todos egressos da academia. Aí olha que interessante, a gente cadastrou, foram quantas pessoas? 5.000 pessoas se inscreveram para ser alunos da academia. Olha só que interessante, 51% conhece completamente a academia. Então já sabe, tem os treinamentos, sabe que é um treinamento que é pago, não é caro, mas é pago. É um curso, um treinamento que, se eu fosse falar assim, de maneira prática, por não ser um curso online que vai envolver relações humanas interpessoais, deveria custar coisa de 10 pau, 7 pau, 8 pau. Porque deveria ser pelo menos coisa de R$1.000 por mês. Esse é o ponto. Sim. Tá? Mas 51% já sabe. 8,7% nunca ouviu falar. Que é assim também, né? Se a gente, mesmo que a gente excluísse toda a parte de militância, mesmo que a gente excluísse toda a parte presencial, mesmo que a gente excluísse as maiores atividades de fato ingressar e de se formar no grupo, e, enfim, que a gente tirasse parcela muito importante. Cara, nessa época de eleição, tem marqueteiro tão fraco vendendo um produto tão caro pra político, que tá cheio de dinheiro em ano de eleição por causa dos fundos, que, cara, facilmente por um candidato a gente venderia isso por mais do que 1.000 por mês. Uns 10 mil os candidatos, assim, facilmente, partidos facilmente comprariam também. Não, se fosse, digamos assim, se não tivesse partido missão, se não tivesse MBL, a gente fosse uma agência de marqueteiros, a gente não ia vender nada. Pelo amor de Deus, cara. Assim, um exemplo aqui, tem uns caras que trabalham com marketing digital, tá aqui no chat, né? Então assim, e essa ancoragem aí, Renan Ruiter, cara, não tem nada de ancoragem, eu tô só falando do básico. Verdade, eu tô só falando do básico. A quantidade de pessoas eleitas que foram formadas pela academia já credencia isso. A gente montou um partido político com pessoas formadas na academia. Literalmente foi montado um partido político. Não é uma técnica, não é técnica. É basicamente se eu quisesse cobrar. Porque a academia custava R$1.000 por ano. No começo, a gente nunca reajustou de verdade. Se eu cobrasse R$1.000 por mês, tava valendo a pena. E tinha gente disposta a pagar. É que nós temos uma outra função. Qual é a função? Eu preciso espalhar. Eu preciso ter aluno no Brasil inteiro. E também tem uma outra coisa que alguém poderia falar, mas você não dá de graça. Primeiro, eu tenho que pagar um monte de professor e assistente. Todas as equipes têm assistentes. Segundo, e talvez mais importante, que a gente reparou nos últimos anos, toda vez que a gente dava bolsa, a pessoa não dava valor e não cumpria as aulas. A pessoa entrava no time e ia embora. Se a pessoa não paga, a pessoa não dá valor. E isso é uma triste realidade pra quase tudo na vida. Igual os eventos que a gente faz. Quando isso é muito bom. Assim, porque assim, quando a gente não cobra o evento, metade não vai. Que se cadastra, não vai. Quando a gente cobra, nem que seja R$5, não é o ponto, não é ganhar dinheiro com o evento. A gente faria de graça. Se a gente cobra R$5, cara, 80%, 90% vai. Só pelo fato de ele ter pagado e ter marcado o compromisso que ele pagou. Se é gratuito, você tem uma perda de 50% nas pessoas que se inscrevem. Tanto que você sabe que eu perguntei isso pra um vice-ministro das relações exteriores no Japão.
por que vocês cobram um valor simbólico, né, pra saúde, né, pública? Aí ele, porque senão as pessoas abusam, né? Tipo assim, tem uns idosos que vão só pra socializar. Entendeu? Precisa cobrar alguma coisa. Maravilhoso. Então tem um número muito grande de pessoas que não sabem o que é academia. E aí acho que cabe a gente explicar um pouco. E o cara, eu que paguei não dei valor. Porra, aí, meu, aí me Alisson, ajuda a te ajudar, né, meu? Pota. O que compõe a Academia MBL, por favor, Katsumoto? Bom, 1 ano de aulas exclusivas com mestres especialistas políticos eleitos. Eu, pessoalmente, sou aquele que dou o melhor curso, que é sobre debate com base no nosso querido amigo Arthurzinho, não o Duval, o Schopenhauer. Aulas ao vivo, mensais, com interação, debates e convidados especiais. Aliás, neste ano eu vou gravar, falando das minhas aulas, uma nova leva reformulada, repaginada do curso de debates, que ficou alguns anos na academia com as mesmas aulas. Este ano eu tô gravando novas aulas. A mentoria direta com o porta-voz da sua região e grupos de alunos regional. Textos, apostilas, exercícios práticos para formar sua base política e intelectual. Então, assim, não adianta só assistir a aula. Assim, eu, pessoalmente, porque tem muita gente que não anota nada, que não escreve nada, então que não funciona dessa maneira. Mas quando eu tô assistindo uma aula, eu anoto, né? Vou anotando tudo, como se não tivesse material escrito, como se não tivesse livro, como se não tivesse apostila. Anoto a aula, aí depois eu passo a limpo e eu reviso. Mas a maior parte das pessoas não faz isso, por isso depois você assiste a aula e depois você tem exercício pra você rever aquilo e ver se você realmente entendeu ou se só tava moscando na aula. Sim. Participação ativa em ações do movimento, é isso que vai mostrar a sua lealdade, a sua ação, se você é um vagabundo ou se você não é, a sua capacidade de estar e a sua disponibilidade. Disponibilidade não no sentido de ter tempo, mas no sentido de você se entregar para fazer aquela ação, enfim. E tudo isso está circunscrito. Tem mais coisas. Eventos presenciais e online fechados com os principais nomes do MBL. Isso direto tem. Comunidade com os melhores alunos do país, amizades, parcerias e projetos. Quem fez parte de um time ou de uma equipe, claramente sabe disso. Foram as pessoas a comemorar. Pera, deixa eu espirrar. Não espirrei. Isso é bem errado, né? Mas. Foram umas pessoas que. Que porra foi essa? Cara, eu consegui evitar um espirro não contraindo músculos, mas usando a cabeça, cara. Eu controlei a vontade, reflexo de. Entendi, beleza, Paulo Marçal. Uai! Então, vamos lá. Mentoria direta com o porta-voz da sua região e grupo de alunos regionais. Por exemplo, se você for da região de Sorocaba, você vai ter um Ítalo, você vai ter um Lucas pra te ajudar. Se você for da região da RMC, uma Cris vai te ajudar. Se você for da região de Joinville, você tem o Matheus Batista, você tem o Brigadeiro, se estiver perto de Balneário. Ou seja, todas as nossas lideranças estabelecidas já estão agora funcionando como mentores seus, porque você vai trabalhar junto com eles, tá? Oportunidade de trabalhar em campanhas, gabinetes e coordenação em 26. Cara, de maneira bem concreta. Nossos times, o escritório do MBL aqui, 70% das pessoas são formadas, 70% do quadro é formado por egressos da Academia MBL. Os gabinetes é 90%. E é natural que seja assim. As pessoas fizeram a academia, tem qualidade. O cara é um advogado, fez a academia. Né? Isso que eu ia falar, né? Não é que tenha nenhum requisito no gabinete, precisa ter feito academia, mas é porque naturalmente você conhece um quadro que entende o movimento, que tá lá pela missão, né? E que, digamos assim, o propósito de vida dele é aquilo, porque assim, eu falo muito pelo meu gabinete. Eu não tenho um funcionário, eu tenho um cara que é militante, eu tenho um cara que tá no propósito de levar aquilo pro mandato em frente, não é um cara que tá lá pra bater ponto e receber o salário, é um cara que tá, né, agora sábado eu tava 3 da madrugada na CPMI, né, se o cara batesse ponto e saísse no horário regular, eu caía fora, eu ficava lá sozinho. E aí, prioridade em entrevistas para cargos no MBL, óbvio, tanto que os quadros no MBL e Valete são oriundos do nosso universo de alunos, ex-alunos da Academia MBL, ponto, e é assim que tem que ser. Vamos lá. Alguns dos seus mentores: Amanda Vettorazzo, Rafael Minato, Kim Katsumoto, Kataguiri, Guto Sacarambas, Ítalo Moreira, Matheus Batista. Time de elite, tropa de elite ou Suduro de Rue. Isso tudo já valeria tranquilamente 3 mil por ano, mas especialmente em 26 precisamos formar os melhores em qualidade e quantidade. Logo, 12, aqui tá o preço. O Renan ficou maluco! Cara, a gente baixou o preço, porque eu vendia isso, era tipo mais de 90 e tantos reais por mês, tinha 6 reais por mês. O único preço que baixou no Brasil, porque tá tudo inflacionando, é o preço da academia. Mesmo pagando mais imposto pro Haddad, o preço da academia baixou neste ano para formar quadros para a eleição nos porta-vozes e nos bastidores. Cara, já parou pra pensar, Kim, que isso não dá pra se dividir 76 por 30? Não dá 2 e... 2,... Você quer dividir por dia? Sim. Tipo coisa de 2,50 aí. R$2,50 por dia. R$2,50 por dia, 2,50 por dia. Hoje em dia não é mais um cafezinho.
Exato. É só você deixar de comer 3 balas por dia. Esse preço vai ter às 20 horas, tá? Ah, é? Ah, é só hoje. Só hoje. É só hoje. Você não entra, a não ser que você esteja passando fome, aí eu falo, não entre. Não entre. Se você não tem condição de pagar por um cafezinho de R$2,50 no dia, cara, você tem que primeiro estar sustentado do ponto de vista financeiro. Eu digo, ter a sua subsistência garantida, a pirâmide de Maslow resolvida. Fome, abrigo, sabe? A fome, abrigo, medo de uma fera te devorar, sabe? Isso tem que estar resolvido. Resolveu, aí a preocupação política, como você vai agir na sua comunidade, ela passa a entrar. Então você não tem Até condição, quem que é recebe barato, Bolsa Família consegue. Tirou 10%, 12% dos 600 conto que você ganha do Bolsa Família, paga a Academia MBL. Cuidado com essas falas, meu pré-candidato e líder na Câmara. É dos brincadeira. Deputados. Ufa. Isso foi um personagem. Calma. O que é isso aqui? Bônus com quantidade limitada. O cara vai levar 3 valetes? Uou! Não, pera. Agora, eu tô assustado. Eu diminuí o preço. Compre! O cara ainda vai levar 3 valetes pra casa. Tá? 100 primeiros, mentoria com quem? Não é possível. Ah. Ele é Renan. Ele é Santos. Ele é o Renan Santos. Ai, Botini, o Renan Santos. Sim, é o Renan Santos. R$1.000 equivalente em bônus à mentoria com o Renan Santos que você deixa de gastar com o QR Code agora, mas é só os 100 primeiros. 100 primeiros, então, 1 valete, 2 valetes, 3 valetes, mas o que, Botini? Mais o valente mais o Renan Santos, mentoria dos 100 primeiros. Ok, os mentorarei. Vai haverá um time, então. Eu vou ter o contato com esse time de 100 pessoas. Bora. Vocês vão ver como é que se faz. Eu sou pré-candidato a presidente com um percentual bem interessante. Parece que saiu pesquisa Datapovo, Riso. Será que saiu? Diz que saiu, que é um instituto de pesquisa que me parece muito novo. Tá? O nome é um nome muito ousado. E ela já tinha me dado 7% antes, mas disse que eu mantive meu 7% no Datapovo. Ótimo. Essa é a única oportunidade que você tem de ter uma mentoria com um pré-candidato à presidência da República que está em 3º lugar. Eu desafio, digo, no mundo, você encontrar e me mandar, quem encontrar no mundo vai ganhar um cordão do Partido Missão. Quem encontrar no mundo um pré-candidato que esteja em 3º lugar, que esteja concedendo mentoria política no ano da eleição, a gente vai ganhar, você vai ganhar o cordão. Produção, estou recebendo objeções. Eu entrei antes, nos últimos dias. Tem direito. Quem entrou antes, tem. Quem entrou na pré-venda já levou tudo isso, levou tudo. Já levou. Quem tá na pré-venda, fique tranquilo que você já levou tudo isso e ainda vai levar um beijo meu. Que isso? Que isso? Então quem já entrou, fique tranquilo. Mas o que é isso? O cara, o Igor Pereira, qual é minhas valetes comprei antes? Já levou tudo, fique tranquilo. Eu comprei R$16,50, incluiu, tá incluso. Incluímos você agora. Tá todo mundo, tá louco? Imagina, vocês são os grandes heróis, tá? Então, agora tem que entrar os outros, tá? Aí, vamos lá, isso aqui é a nossa formação de líderes. Se você, volto a colocar, não tem R$76 por mês pra fazer, cara, entendo, compreendo, mas você não está no momento de fazer parte do jogo político, simplesmente porque você tem que agora ganhar o dinheiro para sua subsistência. Fale de coração aberto. Você não vai conseguir fazer parte da política se você não tiver como se alimentar. E acho que a tua questão é uma questão alimentar, é verdade, e sem nenhum prejuízo. O Brasil é um país pobre e tem muitas pessoas assim. Você não vai conseguir fazer pré-campanha, você não vai conseguir dedicar seu tempo para outras coisas, infelizmente, tá? O desconto já está dado, na real, porque depois das 8 vai mudar de preço. Ah, tá, depois das 8 muda de preço. Tá. Diz o bastidor aqui que o desconto tá Então, dado pera, aqui depois a das pessoa 8 tem da 2 noite. horas, são 18 horas agora. A pessoa tem 1h50 pra fazer isso. Tá. Então assim, vamos entrando, galera. Depois aumenta R$200 e vai aumentando progressivamente até Tá. 3 mil. Então vai subir o preço agora. Ah, vai subir progressivamente até 3 mil? Até que data aqui? Quando é que fecha as matrículas? Até o dia 6. Dia 6 de abril fecha? Entendi. Um cara mora no Irã, não tem internet, tem por correspondência? Tem. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Por correspondência. Só que esse detalhe, vai aumentando o preço, mas se a pessoa já entrar em contato com o time de vendas, real. O que ele falou é o seguinte: se você entrar em contato já com o time de vendas, você trava no preço do momento. Então, entre em contato com o time de vendas. E posso ser sincero, eu não sou uma pessoa boa de vendas nem de marketing, essas coisas. Mas a real é que se você não aumenta, a pessoa fica com preguiça e não se inscreve. E é a real. Ela faz com preguiça e não se inscreve. E tem outro ponto também, né? Não acho que R$72 por mês paga os custos. Então quem compra tarde paga o custo de quem compra cedo. É isso. Cara, R$72 por mês é basicamente um... Hoje em dia é uma merreca, cara, infelizmente. É. A Larissa, sou mãe, empresária, estudante de criminologia e coordenadora de pré-campanha da Isa Paixão. Me inscrevi, não tenho medo do futuro glorioso. Palmas pra Larissa. Caralho, aí sim, grande Larissa. 173. Paguei antes. Quando pego o acesso total? Acesso total, o quê? As aulas? Quando fechar a matrícula, certo? Quando encerrar o período de matrícula? Se você tem o login do Valente Plus, já tem acesso ao Ah, pera, se você já tem o seu login e baixou... Porque assim, é o seguinte, as aulas... É que você não... Então não vale plus. As aulas estão no Valete Plus. Então, você
baixa o aplicativo, se você vai ter seu acesso da academia, você já entra agora nas aulas. Olha que legal. Sugoi, né? Fazer faculdade, fazer academia pode? Eu acho que a lei não permite. Pode, pô, claro que pode. Como entra em contato com a equipe de venda? Como entra em contato com a equipe de venda? Agora, vai entrar na tela o QR Code do Marco. Ah, eu entendi. O Marco vai fazer a gambiarra dos caras. O Marco é o famoso Mark Gambiarra. Olha, parece que é um nome italiano. Mark Gambiarra, hein? 190. Tá aí, ó. Time de venda, abre aí no QR Code. O QR Code que tá agora na tela é do Marco do time. Essa aqui que tá com o Kim? Ó, se você quer a gambiarra, tipo, meu cartão, não sei o quê. Não, porque eu preciso pagar assim. Você consegue fazer um boleto pra eu pagar à vista? É aqui, ó. É no QR Code. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. É o QR Code dos desesperados. Principalmente se o seu cartão não vai virar agora. Especialmente a turma do cartão não virado. Teve um que perguntou, sou técnico de TI, posso trabalhar nos bastidores? Sou Mano, técnico. pô, tem 80 Eu aqui tenho 80, atrás. eu Aqui. só tenho essa Na outra gente. sala tem, mano. Só tem gente fedorenta. Só o que tem é garoto de programa igual você. Só tem esses malditos aí. O secretário-geral do partido é um. O Dr. Souto. Eles pediram pra falar mais também sobre as atividades presenciais. Quais são esses tipos de atividades? As pessoas vão ser divididas em times. E esses times vão estar ao redor do Brasil com atividades, com pequenas aventuras, que sejam desde divulgação de causas nossas. E aí tem uma, cara, assim, isso era um pedido muito grande que a gente tinha, quem vai gostar muito. Ouve isso aqui. Eu estive nos Estados Unidos, eu estive em Harvard, na John Adams Society. Estive depois em Lisboa, num evento que se chama o Senado. E é muito similar, os dois eventos. É um ritual de debates e discussões que eles têm. Como é que funciona? Como é que funcionava lá na John Adams? Mas eu vi isso, inclusive, em São Francisco. É uma coisa muito da cultura americana de debates. Você junta um grupo. Você tem um cara que vai presidir a sessão e outro que é o secretário da sessão. E aí você tem as pessoas que são grupo. Vamos supor, são 40 pessoas. Esse grupo se reúne num lugar físico, arrumado. O cara vai de blazer, tal. Tem comidinhas, bebidinhas que eles separam, tal. E aí eles têm a pauta do dia. Eles têm um ritual de abertura. Blá, 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 cantam uma música. Começa. E aí o presidente chama o secretário traz a pauta do dia. Certo. E a pauta do dia é um debate sobre um grande tema. Certo. E é sempre escolhido um debate. Certo. E aí, está aberto o debate e as pessoas vão se posicionar favorável ou não favoráveis à tese. Por exemplo, uma das teses pode ser, Kim Kataguiri é um otaku fedorento, otaku fedido? Aí, um rapaz vai se levantar, me inscrevo pra falar. Kim Kataguiri é um otaku fedido, pois todo otaku despreza as relações sociais e o mundo lá fora, o sol pra ficar em casa, blá, blá, blá. Quero, aí um outro, não, quero contraditar ele. Aí uma pessoa levanta e faz um debate com ele. Aí vem, eu tenho uma outra tese. Tá, por que o cara que fala que é otaku fedido, você falou os argumentos, e que fala que não é otaku fedido, você simplesmente falou que ele levantou e aí você falou que ele falou? Irrelevante. O ponto é, as pessoas vão debater e depois isso vai pra votação. E aí o secretário prepara um documento e se torna um documento oficial daquela reunião. Isso é um grande treinamento de debates que tem nos Estados Unidos, uma cultura cívica que eles têm comunitária sensacional. Eu vi isso muito parecido em Portugal. Eu quero instituir nos núcleos do MBL. A cada 15 dias, a gente vai fazer uma reunião em todos os lugares do Brasil com o mesmo tema. E todo mundo vai discutir e debater quais são as regras dos mesmos temas. E aí nós vamos ter, por exemplo, num dia 200 reuniões. E esse encontro presencial você vai fazer amigos, você vai aprender a falar em público, você vai votar. E aí começa o desenvolvimento dessa cultura. Porque a gente tira também você de um isolamento, ensina você a falar em público, ensina você a discutir, tá? Tem tempo de preparação. Então a gente vai fazendo de 15 em 15 dias esses encontros. E isso é um dos exemplos. Outro, ativismo puro e simples, como protestar na tua cidade, vai ser bem legal. Sou criador de conteúdo e comunicativo. Se eu não fizer academia, tem alguma possibilidade de entrar no partido para concorrer a vereador? Olha, o partido é aberto para pessoas que não são do MBL, naturalmente. Sim, mas... Você não será uma pessoa do MBL no partido. Essa é a diferença. Em geral, a missão é um partido constituído de militantes do MBL. Foram os militantes do MBL que montaram. Então você vai ser uma pessoa que vai lá e contribuir com a causa do MBL. Você não será entendido como uma pessoa do time. É isso. E tá tudo bem. Você só entende que, né, a militância ela trabalha de outra maneira. Mandaram um superchat aqui perguntando: quais as formas de apoiar o projeto financeiramente? Atualmente, qual demanda mais capta? O movimento ou o partido? Cara, dá pra ajudar nas duas. Eu não posso ficar pedindo doação pro partido aqui de maneira clara, né? Então doa pro MBL. Ou entre na Academia MBL, que você já está contribuindo. Isso. Ó, sou engenheiro civil, tenho uma empresa de sistema de tratamento de água. Meu sonho é sanar o problema da seca no Nordeste, principalmente no meu estado de Sergipe. Muito bom. Gostei de ver. Vai ajudar a gente bastante no projeto Leve Poço que nós vamos expandir. Existe núcleo em Cascavel, Renan Santos? Eu sei que Um dos existe. melhores do Brasil. Fale sobre Um ele, por favor. eventaço. Fizemos um evento gigante em Cascavel. Aliás, você deve ter ido no evento, né?
Ih, Além de ter núcleo, o evento foi o grande. Eu estive em Cascavel, fui em rádios em Cascavel. Espero que o senhor, né, esteja inserido ali, porque Cascavel tá muito cascavelado já. E se você quiser fazer parte do núcleo, clique no link fixado no chat para entrar para Academia MBL e assim que for formado, você já passa a fazer formalmente parte da estrutura do núcleo. tem galera 40 a mais ou é só piazada? Tem galera 40 a mais. Tem. O próprio Renan é 40 a mais. Pois é. E tá tendo cada vez mais, inclusive. Tá mudando, assim, a demografia tá mudando. Inclusive as pesquisas captaram, né? De acordo com a Atlas, eu já tô com. Eu passei de 10% entre 25 e 35. Tá? Queria entrar, sou do interior da Bahia e não sei se teria grupos por perto. Aqui na minha cidade, não tem ninguém comum que eu conheço que segue o MBL. Medo de ficar meio isolado. Não vai porque a gente vai ter pessoas do Estado. Você vai trocar ideia. Nós vamos retirar você do isolamento, saiba disso. O cara quer ajudar no Leve Postos aí. Onde é que ele manda mensagem? Que é aquele engenheiro que tem sistema de tratamento de água. Cara, entra no site do Leve Postos, lá tem um e-mail. Não consegue, né, Moisés? Não, tem o site do Leve Postos. Site do Leve Postos. Jundiaí, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, os caras Porra, têm tiração grandes comigo. cidades do estado de São Paulo. Você não sabe núcleo aí? Lógico que tem núcleo. Pelo amor de Deus, meu. Pois é. Pernambuco, que falamos do Kazan aí. Vitória da Conquista, inclusive, Pelo perguntaram amor de aí a cidade Deus. do meu pai. Temos- Núcleo fortíssimo. Fortíssimo. O acesso às aulas é vitalício? Não, filho. Você tem que se formar num ano. É, né? Não é venda de curso do Marçal aqui, que você compra um pacote Vita, não. É um curso de formação, de militância, de ingresso em movimento, de, mano, pá. Isso, inclusive, é muito bom porque significa que tem começo, meio e fim. Não é uma enrolação, é um negócio prático mesmo. São Paulo, capital, estão perguntando se tem núcleo. Vai tomar no meio do cu. São Carlos tem. Araraquara tem. Triângulo Mineiro tem. São José do Rio Preto tem. Resumindo, entre para a Academia MBL, você não ficará sozinho. Não tem mais os bônus que estão aí na imagem, mas eu vou colocar a imagem na tela para que vocês possam escanear o QR Code para vocês entrarem agora na Academia MBL. Ok? Entrem agora. Tem no Japão? Tem. Estados Unidos tem. Santos tem. Alemanha tem, Portugal tem. Ibiúna tem. Lucas Pires, nosso vereador eleito. Galera, Pronto. Agora começou a piada de... É uma mistura de gente que quer saber mesmo se tem núcleo e de gente que quer sacanear. Os caras perderam a mão já. pessoal, faltam 1 hora e 25 minutos para o preço especial Não acabar. faltam não, né, meu? Tá, eu tô doente, cara. Dá um relaxo. Tá bom, te perdoo. Link fixado no chat para vocês entrarem na Academia MBL. Link não, limão rosa fixado. Israel tem núcleo, nosso querido Oded Lugassi, que é inclusive embaixador do Partido Missão em Israel. Já não dá mais pra ler nada. Agora expande lugares. Mas eu acho que passamos aqui pelas principais dúvidas, né? É isso, Sim, meus quer amigos. encerrar? É, se não teremos mais dúvidas... São Luís do Maranhão, você vai pro Maranhão, por acaso? Eu vou semana que vem, né, o Riso? Sim? Na outra? Ó, surgiu uma pergunta boa aqui no Superchat. Tenho fobia social e tag. É muito difícil participar de eventos em grupo. Posso somente assistir essas atividades que tem muita gente envolvida? Sou de Pode. Hortolândia, São Paulo, perto de Campinas. Pode. É isso. É isso. Muito obrigado, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à Academia MBL. Boa sorte, se dediquem, estudem, participem. Quanto mais vocês se dedicarem, quanto mais vocês se prepararem, o mais importante, quanto mais vocês demonstrarem o seu valor e a sua lealdade, mais vocês vão crescer dentro desse movimento e brilhar mundo afora.